Olá, bem-vinda, bem-vindos a este canal de luz, a este canal de amor, a este canal de autoestima, a este canal de autos cuidados. Estamos aqui para oferecer a nossa voz, oferecer as nossas mãos para você. Estamos aqui para te levantar, jamais para te empurrar ou para te derrubar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Nós agradecemos de coração por aqueles que nos encontram, chega até nós e participa do que estamos falando. A presença de vocês é muito importante neste canal. Você é um ser muito importante para Deus, para você mesmo e para nós. Seja muito importante para você. Não naquela importância do narcisismo, de eu me amo, eu sou melhor do que fulano ou beltrano. Não, não é esse tipo de amor que a gente está falando. E esse canal aqui nosso é para a gente cuidar da nossa autoestima, do nosso auto-amor, para expandirmos as nossas consciências, para ficarmos a cada dia plenos de amor. E para que nós fiquemos plenos de amor, nós precisamos nos cuidarmos. Se queira bem, se ame, se mime, tá bom? E nós começamos como que eu vou falar? Já postamos 2 vídeos sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. E a gente vai estar dando sequência a ele, que é uma palavrinha, não é uma palavrinha, é uma palavra grande, uma palavra que a gente busca lá no nosso inconsciente, que é a plenitude. Nós fomos no dicionário para sabermos o que significa essa palavra plenitude. E lá estava a resposta. Plenitude, substantivo feminino, estado do que é inteiro, completo, totalidade, integridade. Então, como nós fazermos para alcançarmos essa plenitude que poderá nos levar à perfeição, ou aqui ainda não vamos, nesse estágio que estamos na Terra, ainda não vamos chegar à perfeição plena, mas a gente vai se cuidar, a gente vai estudar para que a gente chegue o mais próximo da perfeição. Então, essa palavrinha plenitude vai nos levar a ter a arte, a correção de nós mesmos, o esmero, a exatidão, a justeza, a limpeza, a precisão, o primor, o quilate, o rigor e a beleza. Qual de nós, meus queridos, qual de nós não queremos chegar a tudo que foi falado aqui, a essas qualidades que a plenitude nos leva? Então, nós iniciamos, nós fizemos uma pergunta: quais são os pequenos passos para alcançarmos a plenitude? Coloquei chegar perto, mas o ideal mesmo é alcançarmos essa plenitude e sermos plenos. Aí são 12 tópicos. Já falamos no primeiro, falamos sobre 2. No segundo falamos 4 e hoje nós vamos falar mais 4. Aí no próximo a gente vamos estar encerrando sobre essa palavra, sobre a plenitude. Mas, meus queridos, a gente vai encerrar esses 12 tópicos, mas é um trabalho imenso, é um trabalho intenso. Cada tópicozinho que a gente fala
tem N coisas para serem desenvolvidos dentro deles. E você, minha querida, você, meu querido irmão, não fique chateado se você está tentando se melhorar, se você está tentando alcançar essa plenitude e muitas das vezes a gente tropeça, a gente cai, a gente pensa que vamos conseguir e caímos. Mas esse cair faz parte também do processo. A gente vai cair, a gente vai levantar quantas vezes forem necessárias. Mas o importante é acreditarmos em nós. É acreditarmos na nossa sabedoria, essa sabedoria interior que a gente traz dentro de nós. Que tudo que buscamos fora se encontra lá no âmago da nossa alma. Então, a gente pode até errar quantas vezes forem preciso, porque às vezes a gente não está se fixando nisso, mas quando a gente pega para aprender alguma coisa, agora eu quero ser pleno. Aí a gente vê que a gente tem um monte de coisa para consertar dentro de nós. E a gente vai vendo que não é tão fácil assim sermos plenos. Mas cabe a cada um de nós. Qual é a entrega? O que você vai fazer para você poder chegar nessa plenitude? Você está disposta? Você está disposto a se melhorar? E, meus queridos, não somos nenhum santos, todos nós temos milhares ainda de defeitos, mas estamos no processo. Nós iremos chegar lá, mas é um passo de cada vez, tá bom? E para aqueles que já nos conhecem, para aqueles que estão sempre conosco, daqui a pouco já vai chegar essa parte aqui, tá bom? Então vamos ler hoje mais 4 itens sobre como fazermos, quais os pequenos passos que devemos fazer para chegarmos à plenitude. Vamos lá então? Aí o primeiro. Quais são os pequenos passos para chegar à plenitude? A plenitude é entendida como um estado de satisfação e bem-estar completo. É alcançada através de pequenos passos e ações diárias que promovem o autoconhecimento, a conexão com o presente de hábitos saudáveis para o corpo e a mente. Então, meus queridos, igual quando a gente começamos um pequeno exemplo, a irmos na academia, a gente já quer logo ter aquele corpo perfeito, né? Aquela barriga tanquinha, aquele glúteo para quem tem aí durinho, os braços sem as pelancas, mas a gente vai conseguir isso em uma semana, em um mês, em 2? Não, né, meus queridos? É um passo de cada vez. Temos que estar sempre indo ali, sempre nos cuidando, fazendo os exercícios. Não tem como a gente pular etapas, igual na escola também. A gente não tem a primeira série, primeira alfabetização, primeira série, segunda série e assim sucessivamente. Então, essas mudanças que a gente traz são assim, elas vão acontecendo no cotidiano, diariamente, conforme a gente vai introduzindo e dando sequência. Se a gente desanimar, não tem problema, só não podemos desistir. Tá bom, meus queridos? Quando vocês sentirem que estão a ponto de desistirem, assistam esse vídeo, assistam vários outros vídeos que tem maravilhosos, nos trazendo a conexão conosco mesmo. Então, não desista de você. Tá bem, meu querido? Tá bem, minha querida? Então, aqui, pequenos passos para a plenitude.
Então, esse aqui, olha a doidinha, esse é porque eu voltei lá, com aquela mesma introdução falando sobre a plenitude, eu repeti em cada tópico, só para trazer para a gente lembrar. Aí eu já ia ler aqui o primeiro, viva o presente. Não, esse a gente já falou, não é mesmo? Agora a gente vai para o sétimo, porque a gente parou lá no sexto, agora a gente vai para o sétimo. Adote hábitos saudáveis. Alimente-se bem. Pratique exercícios físicos regularmente, promovendo o equilíbrio e a vitalidade. Esse quesito de se alimentar bem, a gente encosta naquele, se vocês escutarem algum barulho, são os vizinhos, que hoje o pessoal tá aí, então vai de repente ter alguma conversa paralela, vocês desconsiderem, tá bem, meus queridos? Então, assim, o se alimentar bem, a gente vai lá no mercado, aí a gente, é um susto, né, meus queridos? Cada vez que a gente vai no mercado, a gente quer muito se alimentar bem, a gente quer muito modificar hábitos, mas sabemos que nem todos conseguem, devido ao alto valor das coisas. Mas vamos fazer esse trabalho conosco mesmo. Vamos, se a gente não pode se alimentar bem, que a gente possa pelo menos alimentar bem o nosso cérebro, a nossa mente. Eu sei que é difícil, às vezes, até você não ter a comida no seu físico. Como é que você vai cuidar do mental, se você não está tendo condições nem de cuidar do físico, não é mesmo? Mas a gente, meus queridos, se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que a gente vive pela misericórdia divina, porque pelo o valor da vida e pelo valor da aquisição que a gente tem monetária, a gente vê que não bate. Se você pegar o caderno, for fazer uma conta, não bate. Então, assim, a gente vive um dia de cada vez. A gente vive pela misericórdia divina. E que Deus cuide de você, meu querido. Que Deus cuide de você, minha querida. Não desanime. Se você não tiver o dinheiro para se alimentar bem, ore, ore, ore. Acredite, confie. Que Deus vai abrir uma brecha, vai abrir uma oportunidade para que as coisas melhorem, para que você possa fazer aquilo, porque é assim, quando a gente se propõe a nos modificarmos, automaticamente, não tão rápido, mas as coisas boas chegam. Tá bem, meus queridos? Aí, porque senão alguém pode falar assim, falar é fácil, se alimente bem, mas eu não tenho dinheiro nem para isso, nem para aquilo. Só da gente pensar assim que eu não tenho, então a gente continua a não ter. Então vamos pensar, tudo posso naquele que nos fortalece. Tá bem, meu amado? Tá bem, minha amada? E por conta nossa, lembrando-se sempre de que a gente vai lembrar aqui? Quem já nos conhece, olha o barulhinho, escute. Nossa Senhora, como eu estava com vontade de tomar esta água sagrada. Se você está chegando agora, meu querido, minha querida, vai lá, pause o vídeo, busque a tua água sagrada, vibre amor para a sua água, vibre tudo que há de bom, de melhor dentro de você. Eu vibro daqui, você vibra daí. E automaticamente vamos estar vibrando para todas as águas. E ao tomarmos esta água, não vai ser apenas uma água, que a água nunca é apenas uma água, essa água sagrada. Além dela nos hidratar, que ela possa também cuidar de nós, cuidar de dentro de nós, trazer para nós aquilo de que a gente precisa,
aquilo que estiver em desarmonia dentro de nós, que esta água possa, ao descer, possa ir limpando tudo. Tá bom, meus queridos? Gente, se eu falo muito querido, querida, fica parecendo que é uma coisa, é falso esse negócio de querido. Não. Comece a falar como essa palavra querido, querida, amiga, amigo, irmão, irmãos. Como é gostoso de falar essas palavras e que nós possamos não só falarmos a palavra, mas que nós possamos vibrar amor para essas palavras, tá bem? Então você já pegou lá a sua água? Se você não conseguir beber tudo, se você é mais educadinho, educadinha, bebe menos, não tem problema, coloca menos aí. Mas ao finalizarmos o canal, ao finalizarmos o estudo, aí você acaba de tomar esse líquido precioso. Vamos então, tchim-tchim. Então, a gente adote hábitos saudáveis. A gente falou então dessa água que geralmente a gente começa no início, assim que a gente se apresenta. E para aqueles que ainda não nos conhecem, me conhece, eu sou a Fabrícia Leodina. E você, meu querido, minha querida, quem são vocês? Coloque aí nos comentários, eu sou fulana de tal. Eu sou fulano de tal. Põe aí, seja bem-vindo. E a gente, assim, quando fala o nosso nome, quando escrevemos o nosso nome, isso faz muito bem também para a nossa autoestima. Tomara a Deus que você goste muito do teu nome. E se não gostar, uma hora que puder, você troque. Tá bem? E outro, esse adotar hábitos saudáveis, tem um canal que eu sigo de um cardiologista, Dr. André, acho que é Vamber. O segundo nome não tenho certeza se é esse não, mas ele é formidável. Ele passa cada dicas muito boas para gente que busca assim. Aqui a gente está cuidando do espírito, mas lá ele cuida da matéria. E para quem busca saber sobre cardiologia ou outros assuntos, né, sobre a saúde, sempre vai ter alguém lá para poder nos indicar. Médico e sério, esse médico é muito sério, é um médico novo, Dr. André, um médico assim compenetrado e dicas, coisas simples que a gente faz e a gente nem imagina os erros que a gente está cometendo com a nossa saúde. E lá ele tem várias dicas. Se você puder, dê uma olhada no canal dele. É CardioDF, Cardiologia e Saúde Cardiovascular em Brasília, DF. Tá bom? Esse também é um dos itens para a gente adotar hábitos saudáveis. É bom a gente vê tanta coisa na internet, né? A gente vê coisas, às vezes fica vendo umas bobeiras. Tem tanta bobeira também, né, amigos, na internet. Coisas, às vezes, para a gente ficar rindo. Aí, às vezes, a gente fica lá, aí rindo, mas sendo que tem coisas tão boas que a gente poderia estar se instruindo e às vezes a gente está lá perdendo tempo com coisas que não vale a pena. Mas, né, cada um com seu cada um. Eu não vou intrometer na sua vida, lógico, cada um tomando conta da sua vida, mas a gente está aqui para falar coisas que vão acrescentar na nossa vida, não para nos fazer regredir. A gente tem que progredir, tá bom? Então, esse é o sétimo
item, né? Desse como chegar à plenitude. E agora o item 8. Seja ativo. Assuma o controle de sua vida, tomando decisões conscientes e buscando ativamente seus objetivos e sonhos. Porque a gente, às vezes, sabe o que a gente precisa fazer na vida, mas às vezes fomos criados tão assim dependentes que a gente fica na dependência do outro. Fulano, você acha que eu devo fazer isso? Fulano, você acha que eu devo fazer aquilo? A gente fica assim numa insegurança de sermos nós mesmos, de corrermos atrás dos nossos sonhos. Às vezes a gente nem acredita nos nossos sonhos. Eu, para começar a fazer esse canal, já estava um tempão eu querendo começar, mas sempre me depreciando, sempre me diminuindo. Eu falar? Não vou falar não. E uma vozinha dentro de mim, vai lá, vai falar sim. Porque a gente é frágil, né? E não somos tão frágeis assim, mas a gente tem medo da crítica. A gente tem medo do que os outros vão falar, não é mesmo? Quantas coisas a gente deixa de fazer porque a gente tem medo da fala do outro. Mas a gente não precisa ter esse medo não, porque independente do que a gente for fazer, sempre vai ter alguém para falar. Sempre vai ter mais pessoas para nos criticar do que para falar bem. E a gente não pode ficar nessa dependência que, eu só vou fazer isso se o fulano me der força. Será que vai me elogiar? Aí eu vou e faço. Não. Se você vê que é uma coisa legal, que é uma coisa boa, principalmente, primeiramente, abaixo de Deus para você, mas que você também vai poder estar ajudando outras pessoas, não tenha receio, não tenha vergonha, não tenha medo, porque vai chegar uma hora que vão falar, muita gente não vai gostar, porque é assim, né? A gente toma mais conta às vezes da vida dos outros do que da nossa mesmo. A gente às vezes critica o que o outro está fazendo, mas às vezes a gente gostaria de estar fazendo aquilo. Então a gente não pode se importar. Não podemos nos importar também. Olha lá, fulana. Fulana, eu te conheço, hein, fulana. Você fez isso, você fez aquilo. Quem de nós, com a idade que nós estamos, já não erramos? Não é mesmo? Quem de nós? Então, atire a primeira pedra. Não tinha lá, Jesus não falava, atire a primeira pedra quem tiver sem pecados. Então não tenha medo não, meus queridos, minha querida. Se tem aí uma ideia, se tem os seus sonhos, não se importe com a sua idade, porque a gente fica com medo da idade, o tempo não espera. Quando a gente vê, eu tenho 50, quando eu vejo eu já estou com 60, estou com 70, e o tempo não espera para a gente resolver o que a gente vai fazer, não. Então, é para agora, é para hoje, é para já. Tá bem? Então, é isso. Seja ativo. Vê lá. Escreve lá no papel o que você gostaria de estar fazendo e faça. Você não precisa fazer tudo o que você gostaria, não. Mas se você puder fazer uma pequena porcentagem, já vai estar de bom tamanho. E eu quase não falo, né, meus queridos? Vamos beber mais um pouquinho. Se a água do seu copo já acabou, vai lá, deixa uma jarrinha também assim e coloque mais. Beba mais um pouquinho aí. Hoje nós trouxemos para a nossa mesa olha que coisa maravilhosa. Deus é perfeito, né? Nessa época assim seca, nessa seca toda, Deus faz brotar o ipê. Então caiu lá um galho, eu falei, opa, vai ser um galho hoje para alegrar nossa mesa. Eu amo as flores,
Eu amo tudo que Deus criou. Eu amo você também. E me amo. E você? Você se ama? Já começou a se amar? Hoje eu não trouxe o nosso livro. Hoje eu vim meio que corrida da rua. Esqueci de colocar o livro que a gente publicou. Com quem você pensa que está falando? É um título bem ousado. Ao mesmo tempo que o título parece um nariz em pé, aí tem lá a minha figura de cabeça posta. A gente faz uma reverência para Deus. Aí tem essa reverência lá no livro. No próximo, que a gente for terminar esse da plenitude, eu vou trazer o livro. E o livro, meus queridos, já está no finalzinho. Aquela quantidade que a gente publicou, já estamos terminando. Depois, provavelmente, nós vamos fazer mais. E o interessante é que o valor ficou um valor assim alto, que foi preciso para a gente poder estar pagando ele, mas as pessoas não tiveram medo daquele valor, não. Mas o que eu estou percebendo é que comprar muitas das vezes é fácil, mas a gente estudar o conteúdo, teve uma pessoa que leu e me mandou um feedback. Eu vou estar colocando lá no Face o que essa pessoa trouxe, a fala dessa pessoa, provavelmente sem falar o nome dela, porque é muito envergonhada, mas uma pessoa inteligentíssima. E ela me deu essa posição. Então depois eu vou colocar lá para vocês. E eu peço àqueles que compraram que o dinheiro que vocês investiram ali não seja em vão. Peguem ele para ler. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Tá bom? E aqueles que ainda não adquiriram e se quiserem adquirir, é conosco mesmo. Não está em nenhuma livraria, nós mesmos, eu que vou até as pessoas e vou comercializando ele. É um trabalho de puro amor. É um trabalho que nós fizemos para tocar na ferida, mas não só tocar na ferida, como cicatrizá-la. Tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso número 9. Conecte-se com a natureza. Passe tempo ao ar livre, apreciando a beleza natural e buscando a serenidade que ela pode proporcionar. E, por nossa conta, aqueles que puderem, convivam com os animais. Conviva com o nosso irmãozinho, os nossos pequenos e grandes animais, porque eles, mesmo sem voz, eles têm muita coisa para nos ensinar e eles fazem parte da natureza. E já foi comprovado que às vezes tem pessoas com depressão, que é o mal do século, não é? A depressão está aí, ó, campeão no mundo, é a depressão. E pessoas que começam a conviver com um bichinho de estimação, elas vão se curando, porque o animal tem essa entrega de amor pura, cristalina, não nos pede nada em troca, apenas doa o seu melhor para nós. Então, ao se conectar com a natureza, com as plantas, você, se puder também, busque um animalzinho. Tantos animais aí abandonados. Os nossos 3 aqui de casa, tudo foram adotados. Adote você também, se você tiver tempo, tiver condições, porque realmente o alimento deles não é barato. Mas, se você puder, vale a pena.
E para aquelas pessoas aí que estão, às vezes, plantar uma árvore, uma bela árvore, e ainda não está dando frutos, abrace ela, converse com essa árvore. Ih, pirou de vez. A Fabrícia ficou doida. Não, abrace uma árvore, coloque os pezinhos, que sejam pés gigantes, coloquem eles no chão, na terra, brinque de água. Eu sei que o planeta está com pouca água, mas tome banho de cachoeira, tome banho, tô doida, estamos doidos para ir na praia. Esses dias, conversando com a nossa filha, ela falou assim: mamãe, quantos anos você não vai na praia? 6 anos, meus queridos, 6 anos sem ir na praia. Como passa rápido. Temos que programar aí um passeio na praia, aquele banho de mar, aquele banho restaurador. Então, para chegarmos na plenitude, tem um monte de coisas boas aí na terra, na natureza, que Deus nos oferta gratuitamente. Felizes daqueles que moram pertinho do mar e às vezes nem dão valor, ou às vezes nem gostam, e a gente que está lá longe é que quer estar lá perto. Mas, independente de você gostar ou não, se está perto de algo da natureza que te faça bem, usufrua daquilo com respeito, com cuidado e com amor. Tá bem? Esse foi o 9º item. Agora a gente vai para o último item de hoje, o 10º. Pratique a autoobservação. Observe seus pensamentos, sentimentos e padrões de comportamentos, buscando entender suas motivações e emoções. Então, gente, essa autoobservação são aqueles cuidados diários que a gente tem com a gente. Que a gente tem que, às vezes, estamos deprimidos, às vezes estamos tristes, e a gente não dá uma paradinha para se autoanalisar. Deixa eu ver o que eu ando pensando, deixa eu ver o que eu ando ouvindo, o que eu ando falando, né? A gente tem que ter muito cuidado. A gente às vezes quer o amor, mas a gente pratica a guerra. Então a guerra está onde? Nas pequenas coisas que a gente faz para nós mesmos e para o outro. Então a gente precisa assim, termos muito cuidado e nos perdoarmos, mas nos autoanalisarmos para ver se estamos repetindo padrões, que às vezes a gente quer chegar na plenitude, queremos algo, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Então a gente tem que ter esse autocuidado conosco, nos autoavaliarmos. O que eu estou fazendo? Eu quero chegar em tal ponto, mas o que eu estou fazendo que não está dando certo? Por que eu estou repetindo padrões negativos? Então a gente tem que fazer igual Santo Agostinho fazia antes, todas as noites que ia dormir, ele se autoavaliava. O que ele fez durante o dia? Então é bom que a gente faça essa autoavaliação. O que eu fiz durante o dia? O que eu fiz de bom? Excelente. O que eu fiz de não tão bom? Então amanhã eu me proponho a não fazer isso. É assim, um exercício diário, né? Da gente cair, se levantar, mas não ficarmos parados. Não ficarmos estirados no chão, pedindo socorro
sendo que nós mesmos, abaixo de Deus, podemos ser o nosso socorro. Tá bem, meus queridos? Então, hoje sobre a plenitude foi esse estudo. Espero que você esteja bem. E se não tiver, busque estar. Se tiver triste, deprimido, busque ajuda. Tá bem? Não fique assim, não. Porque a depressão é muito séria. E a gente está vendo aí, a gente conversa muito. Eu sempre fui assim, muito intrometida. Não que eu queira dar pitaco na vida das pessoas, não, mas eu sempre fui aberta para estar conversando com as pessoas, e tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas com depressão. Então vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar, porque a depressão é uma doença muito séria. Depois que ela se instala em nossa alma, aí fica mais complicado de desfazermos dela. Então vamos nos ajudar, vamos ter bons pensamentos, vamos nos sintonizar com coisas boas, boas leituras, o que a gente está falando, fazendo, vendo, tá bom? Vamos ter todos esses cuidados conosco. Muita paz, muita luz, que Deus seja com você, que Deus seja conosco. Gratidão.